para mim é muito óbvio o que está acontecendo no Cruzeiro, claro. É a minha percepção, respeito todas as outras. Eu não vou apontar dedo e fulanizar responsabilidade. Para mim, a responsabilidade não é única e exclusiva do Tite, porque pegou um time ajustado de 2025 e o time não começa 26 bem. Para mim, a culpa não é do Matheus Pereira, do Fabrício Bruno, do William ou do Fagner. A responsabilidade não é do Wanderson, do Arroio. Para mim, há um claro problema físico no time do Cruzeiro, porque no Clássico, o Cruzeiro fez um primeiro tempo equilibrado contra o Atlético, venceu o primeiro tempo por 1-0, apesar do Galo ter terminado melhor. No jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro fez um primeiro tempo equilibrado contra o Botafogo, poderia ter ido para o vestiário vencendo por 1 ou 2-0, e não seria nenhum exagero lá no Newton Santos. Mas, coincidentemente, entre aspas, para mim não é coincidência, é um erro de planejamento físico nesse início de temporada. Nos 2 segundos tempos, tanto do Clássico quanto do Botafogo, o Cruzeiro simplesmente acabou. É um time... Esse gol aí é uma maluquice, hein, Edu? Me lembrou do Serna, Atlético Fluminense, no ano passado. O Hulk correndo igual um louco atrás dele, o Fagner correndo igual um louco agora atrás. Enfim, mas há um erro de planejamento. Por que o Cruzeiro não consegue jogar o segundo tempo e o Atlético consegue? Por que o Cruzeiro despenca fisicamente no segundo tempo e o Botafogo não? Por que o segundo tempo do Palmeiras contra o Atlético aqui foi um segundo tempo de intensidade dos dois times e correria? Porque eu acho que o Cruzeiro se preparou mal. O Cruzeiro calculou mal a parte física, esse trabalho físico no início de temporada. Então eu não vou ficar jogando responsabilidade para A, B ou C. Para mim, o departamento de futebol do Cruzeiro, a comissão técnica e física, eles erraram. O planejamento atrasaram e o Cruzeiro agora vai ter que acelerar o processo. Mas isso é perigoso, porque está me parecendo que estão confundindo acelerar processo com queimar etapa. O Cruzeiro, na entrevista do Tite, vai tratar o campeonato estadual, o jogo contra o Betim, como se fosse uma semifinal de Champions League contra o Real Madrid. E é um campeonato estadual contra o Betim. O Cruzeiro está esticando a corda para dar satisfação por conta de início de temporada. O Cruzeiro pegou o Clássico, time principal. O Cruzeiro enfrentou o Botafogo, time principal. Betim, time principal? Me parece que sim. Coritiba, não tenho dúvida, time principal. Depois é o América. Se pegou o Betim e meteu o time principal contra o América, vai ter que pegar e meter time principal. E depois do América tem Campeonato Brasileiro de novo. 6 jogos seguidos. É isso que vai acontecer? O Cruzeiro está transformando o acelerar processo em queimar etapa? Você acha que está... Eu acho que não está certo. O jogo contra o Betim é importante, está em segundo, vai ficar de fora. Cara, você começou muito mal o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual. Então se prepara para melhorar no Brasileiro. Eu acho que essa parada de dar satisfação e no Campeonato Estadual esticar a corda, isso não dá certo ali na frente, não é por aí, mas são escolhas. E para mim a escolha foi mal feita no início da pré-temporada. O Cruzeiro trabalhou mal fisicamente, os seus principais jogadores, está colhendo os frutos da maneira equivocada, está indo muito mal no segundo tempo dos jogos, dos principais, e não é forçando a barra num jogo contra o Betim, num gramado que deve estar pesado, que você vai corrigir isso. Porque a temporada não termina depois do jogo contra o Betim. E o Cruzeiro não vai ser campeão estadual depois do jogo contra o Betim. Depois do jogo contra o Betim, segue a vida. É Coritiba, é América, e segue o Campeonato Brasileiro e por aí vai. Então, me parece que para dar satisfação e para corrigir um erro de estratégia da pré-temporada, vão esticar a corda e da maneira equivocada. Eu quero contextualizar isso que o Edu está falando. Primeiro, quero que você vote na enquete que está no chat. Qual que é o problema do Cruzeiro? Vá ao chat, tem lá a enquete com as opções para você votar. Você chegou agora, obrigado pela mensagem aí que já está deixando no chat. Fala de onde você nos acompanha, clica no like, clica no joinha e eu quero registrar a sua opinião daqui a pouquinho. Para contextualizar o que o Edu está falando sobre essa história de botar time titular no fim de semana, vamos trazer duas do Tite. A primeira, ele analisando, destacando a visão dele quanto ao jogo e a estratégia da temporada. Fala, Tite. Me parece que está sem som, né? Parece que está sem som aí. Realmente, está sem som aqui no YouTube, conferir aqui. Vamos ver se a gente consegue retomar com som aí? Tá, beleza. Quando tiver, só avisar pra gente aqui. Mas vai ser o Tite falando da estratégia pro fim de semana, que muda. Será e a estratégia que era do começo da temporada. Antes? O quê?
De usar time principal? Acho que não. Acho que não. Acho que não, porque, não. assim... Tá dando satisfação. Né? Ele até na coletiva, ele admite que o planejamento ele poderia ter dado mais ritmo Não para tá, esse não time. tá meio óbvio isso, gente? Exato. Pega os segundos tempos do Cruzeiro. Exato. E os primeiros também, porque tem que vir pra conversa o equilíbrio do primeiro tempo dos Sim. dois jogos e o desequilíbrio completo no segundo tempo. Esse jogo do Botafogo, inclusive, eu não coloco nem o segundo tempo todo. Eu coloco até os 70 minutos de jogo. Era um jogo equilibrado. Até 1-0 do Botafogo, eu acho que o Cruzeiro teve chance ali de empatar ou até virar. Só que aí o Botafogo foi lá, fez o segundo gol. E No momento o Cruzeiro foi juvenil, né? o Cruzeiro toma o segundo gol e, assim... Acabou o jogo. É larga. A leitura dos Isso movimentos dos nessa- jogadores, No segundo né? tempo o Cruzeiro tinha um jogador a menos, né? Isso, no É lance. juvenil, né? Isso. O gol de cabeça que o Cruzeiro... Cássio. Exatamente. isso aí, Lê. Estávamos falando exatamente Pede um isso atendimento. na redação. O gol de sobre cabeça do Danilo, assim, o movimento da zaga do Cruzeiro é meio estranho, né, cara? E Os caras meio, tipo, Danilo solto, completamente solto, meio que exato. largaram o jogo, né? E assim, e a galera aí repercutindo, porque o Tite tava desanimado na coletiva. Cara, você tomou 4-0, aí Se tivesse dando sorriso, é que eu tava assustado. 2 gols no final do jogo e parecia gol de pelada. Você vai ficar satisfeito? Você vai estar sorrindo? 3 derrotas seguidas. Né? Exatamente. Eu acho que isso tudo tá jogando contra. Mas assim, eu entendo o torcedor do Cruzeiro, a gritaria toda com relação às críticas. Eu também, tá? Isso é Entendo. normal. A gente entende. Aí o vídeo tá... Não, tá... o vídeo, o áudio só chegou no nosso retorno aqui. já nós vamos ouvir o É Tite. porque eu fiquei meio perdido. Mas assim, entendo a gritaria e reclamar. Só que assim, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que entender que ano passado o Cruzeiro começou muito mal. Não foi bem no Campeonato Mineiro e depois voou na temporada e largou a Sul-Americana e aí foi motivo de brincadeira de rival. Porque o Mushuki Rum, porque foi eliminado na primeira fase. E aí terminou como no Campeonato Brasileiro voando, brigando pelo título. Terminou, foi na Copa do Brasil até as semifinais. Então, assim, acho que o torcedor Mas tem um contraponto. tem que acreditar mais assim, no processo e não ficar nessa loucura por conta de estadual. Eu acho que a temporada é meio atípica por conta que o brasileiro começa cedo. E isso eu acho que gera um pouco mais de pressão, porque aí você tem grandes jogos com o seu time não tão bem preparado fisicamente, tecnicamente, mas eu acho que tem que ir com calma. Eu sei que é difícil falar isso depois de um 4-0. Eu entendo. Mas assim, dá pra confiar. Eu concordo com você, Rafa, mas quando eu falo que tem um contraponto, quando você fala que o trabalho do Jardim demorou a encaixar, o contraponto vai ser: quem quer dizer que tá tudo errado, vai virar para você, Rafa, para mim, Panzi, porque eu penso como você, vai virar e falar: mas o Jardim pegou um time completamente avacalhado, desorganizado. Concordo. Vocês também Teve um concordam? mês sem jogar também, né? Sim, Eu também concordo. Time que perdeu pro Democrata de Governador Valadares num jogo assim, loucura. Mas aí eu venho com o nosso contraponto, pelo menos com o meu, não sei se vocês vão concordar. Qual que era a principal característica do time do Leonardo Jardim que a gente elogiou o ano inteiro? Defesa e transição. Exatamente. Intensidade. E acelerar muito time rápido. de muita força física, time físico. Quantas vezes a gente divide programa? Eu falei ali na turma do bate-bola que toda a data FIFA o Cruzeiro volta voando. Sim. Toda a data FIFA o Cruzeiro ficava 10 dias parado, Enche o voltava tanque. voando. Era um time que dependia muito da parte física. E é só pegar aí pra trás, meu comentário. Quando o Cruzeiro emendava 3, 4 jogos em sequência, ele tinha uma queda. Concorda? Sim. E aí o Tite pega esse trabalho que foi formidável. Foi um trabalho muito bom do Leonardo Jardim. É óbvio que a comparação ia vir. É óbvio que o mínimo que o torcedor do Cruzeiro vai exigir do Tite é igual. Menos não. Só que o Tite pega o time vindo de férias. E quando você tá vindo de férias, o que você tem que fazer e trabalhar? A parte física. Um time que se fez no ano passado por ser um time extremamente físico e intenso, ele tá recuperando isso durante a pré-temporada. E demanda tempo. E é o que tá faltando ao Cruzeiro, para mim, nesse início de temporada. Eu acho que foi um trabalho mal feito na pré-temporada físico, perder o time, enquanto outros times estão melhor fisicamente que o Cruzeiro. E essa equipe, esse elenco com característica que demanda muito da parte física, tá com a parte física aquém. E tá tendo dificuldade. Só explicar pra turma do chat aqui que isso aqui não é o Pansieri, não, viu, gente? Isso aqui é o Edu Panzi. Já deu tempo de saber já, né? Mas a turma não sabe ainda. Tá aqui. Esse Pansieri, não sei o que, não. O Pansieri não está aqui nesse momento.
Quem está aqui é o Panzi. Então, se quiser responsabilizar, responsabilize Edu Panzi. Devem estar me xingando porque... E eu não estou defendendo o Tite, tá? O Tite tem responsabilidade. Mas eu acho os que atletas, algumas defesas têm que ser feitas. Mas é que futebol não se resume a um, não, cara. É um esporte coletivo. Algumas defesas precisam ser feitas, gente. Então faz o seguinte, manda o Tite embora, traz outro treinador. É isso que eu ia falar. E todo mundo vai comparar o outro com o Leonardo Jardim. E aí, o Cruzeiro está passando por um processo que o Flamengo passou, que é a questão de ser viúva de um treinador. Tem várias viúvas aí. Por exemplo, o Jorge Jesus no Flamengo, qualquer treinador que entre no Flamengo, isso agora passou principalmente pelo trabalho do Dorival e do Felipe Luiz. Conseguiram apagar essa imagem. O Cruzeiro, como é uma coisa muito recente, a torcida ainda tem muito isso. Mas assim, de verdade, eu acho que tem que virar a página. O Leonardo Jardim não vai voltar, pelo menos por agora. E acho que não tem como você avaliar um trabalho em 6 jogos. Ainda mais de início de temporada. Com 3 jogos destes 6, 3 foram com o time principal, gente. E assim, eu sei, 3 derrotas seguidas, o time perdeu um clássico. Tá tudo muito dentro do que é a tempestade perfeita para as críticas. Mas assim, de verdade, eu acho que vale a pena ter essa paciência. É difícil pedir isso pro torcedor, mas eu acho que é um ponto que deveria ser levantado. Mas não é só torcedor, não, tá? Isso aqui eu ia falar. Mas aí que tá. Porque eu vi muito tweet assim, nossa, o Tite retrocedeu todo o trabalho do Leonardo Jardim. Não retrocedeu nada, não deu tempo de fazer nada. Pelo amor de Deus, gente. A parada é a seguinte, gente. Mas também pode xinga pra lá e não tô nem aí. Mas o negócio cara, nós estamos falando de uma maluquice que é o futebol brasileiro. Nós estamos tratando o começo de temporada como se a gente estivesse em abril e maio. Vamos tratar o jogo do Betim como se fosse uma semifinal de Copa Libertadores da América. É isso. Não é assim que funciona. Não, mas o Tite... Não interessa se você gosta do Tite, se você não gosta. A questão não é essa. O Tite vai dar certo? Não sei. Pode ser que dê bastante errado. Mas agora eu não sou capaz de te dizer que já deu errado, assim. Não dá pra dizer ainda que já deu errado. E não dá pra tratar o Leonardo Jardim também como o reinventor da bola. Ele não reinventou o futebol, ele não reinventou o Cruzeiro, ele não fez o Cruzeiro ser maior do que era. Nada disso. Nós estamos aumentando a intensidade das coisas nesse começo de ano. Quando ele chegou, ele foi eliminado de uma Copa Sul-Americana. E depois muita gente confundiu. O Cruzeiro abriu mão da Copa Sul-Americana. Nananina. O Cruzeiro só largou a Sul-Americana quando não tinha mais jeito e meteu o time reserva. Porque o início era com o time principal. E foi perdendo para cada time até o momento que não teve mais. E naquele começo de ano também, havia muitas críticas ao Leonardo Jardim. Sim, teve crítica, né? sim. Essa história do fora fulano, fora ciclano, fora Beltrano também acontecia. E que no final das contas não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Fez o time jogar, mas não ganhou nada. Nós estamos em 30 de janeiro de 2026 e nós já estamos tratando como natural você pegar o Tite e mandar ele embora. Você pode não gostar do Tite antes e ele chega com uma rejeição muito grande. Teve gente que já xingou o Tite no momento em que foi contratado. Então, assim, aí com esse tipo de gente realmente não dá pra discutir. Mas o que eu tô falando se você acredita em trabalho profissional... eu avisei, né? Exatamente. Tem gente, inclusive, que fala isso e torce pra dar errado pra depois falar que eu avisei. Tem essa turma também. Então, assim, não dá pra tratar como normal em 30 de janeiro você querer acabar com o trabalho de uma comissão técnica porque deu errado. Porque não deu tempo de dar errado. Ainda não deu tempo de dar errado. E assim, Cirilo, são coisas diferentes. Assim, o 4-0, a gente critica assim, a postura do time, até a organização de algumas peças ali durante o jogo. São coisas diferentes em relação ao trabalho, porque está se iniciando agora. Eu sei que elas se misturam em algum momento, mas eu acho que faz parte também da gente analisar aqui de forma separada. O 4-0, ele é muito ruim assim pro torcedor, porque realmente gera brincadeira, o cara vai dormir de mau humor, acorda no outro dia de mau humor também. E é intensificado também porque o Cruzeiro perdeu o clássico pro Atlético por 2-1 e o Arroio perdeu um gol na pequena área que poderia ter sido um 2-2. Eu ia entrar no mérito do clássico, não do Arroio. Você pontuou muito bem. É isso, assim, eu acho que tem toda uma carga. E aí passa também por essa rejeição que, assim, de verdade, não faz o menor sentido. Antes de ser contratado o Tite, o torcedor não gostar do Tite porque ele é retranqueiro. Gente, pelo amor de Deus. Esse Tite aí, velho, ele ficou lá no século passado, de verdade. Lá em 2000, o Tite retranqueiro. O Tite já deu demonstrações de capacidade de fazer seu time jogar e de forma muito boa. De forma que você consegue ver boas ideias ali de futebol ofensivo. Inclusive até no último trabalho dele no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, eu acho que ele pode
tentar repensar esse modelo, assim. Eu sei que eu não quero ensinar ninguém aqui a torcer. O meu ponto é que não precisa ficar caindo em tudo que é falado aí nessas redes sociais aí, porque isso aí às vezes engana muito, viu, gente? Mais uma. Qual que é o apelido do Gerson? Coringa. Não é isso aí. Agora não pode mais jogar fora de determinada posição. Para muitos, agora ele é segundo volante. Exatamente. Ah, mas o Gerson é segundo volante. Primeiro, de origem ele é ponta. De origem ele é ponta. Desde sempre. O Fluminense, ele era ponta. De origem ele é ponta. Ele virou jogador de meio com o Jorge Jesus, com a camisa do Flamengo. Aí ele chega com o apelido de Coringa. Putz, o Cruzeiro contratou, mas gastou dinheirão muito caro. Mas é um Coringa. Ele faz todas as funções. Aí ele chega aqui, vai jogar de meia direita. Professor Pardal, ele é segundo volante. Não é, cara. Ele continua sendo Coringa. Mas o Gerson tem 2 jogos. 2 jogos, e eu acho que esticou a corda com ele também. Exato. Eu não sei o que ele teve ontem. Ele saiu com cãibra. Foi Cruzeiro cãibra? não falou nada, parece que foi cãibra mesmo. O Pansieri trouxe. Se foi cãibra, menos mal. Foi cãibras. Então, ótimo. Foram cãibras. Mas, cara, agora o Coringa não pode jogar em mais de uma função. Ele tem que ser segundo volante para muitos. Sendo que ele era ponta de origem. Cara, o Gerson é segundo volante, meia direita, meia esquerda e ponta direita. Quer mais ele faz uma? todas. Quer mais uma? Por dentro também dá, viu? Quer mais uma dessa Tem, história de qualquer coisa que o Tite fizer diferente do Jardim e não der resultado, ele vai ser xingado? O Christian virou o Toni Kroos, né? Porque o Christian não pode sair do time do Cruzeiro. Exatamente. Você vai botar o Gerson onde? Se tira o Lucas Silva, vão reclamar. Se tira o Christian, vai reclamar. Se tira o Matheus, vai reclamar. Assim, não contratou o rapaz por 30 picanha? Vai ter que pôr pra jogar, irmão. Vai ter que botar no lugar de alguém. E vai tirar o Wanderson pra pôr o Gerson? Como é que vai fazer? Não sei. E aí... Aliás, o Wanderson também, eu não acho que vai ser titular do Cruzeiro. Mas, assim, tem a impressão que qualquer coisa que o Tite fizer nesse primeiro momento e não obtiver o resultado, ele será comparado ao Jardim e xingado. Mais outra. Vai. Matheus Pereira também acabou, né? Acabou também. Acabou. Até semana passada é o Maestro Azul. Com 3 jogos na temporada e 20 e poucos dias de Não decide pré-temporada, nada. acabou. Esse cara não decide nada. Não tá jogando mais nada porque aumentou o salário, picareta e não sei o quê. Ô, gente, assim, pode xingar, pode cuspir, não tem problema. Mas, pra mim, está extremamente exagerado e o Cruzeiro não pode cair na pressão. Repito, tá me parecendo que vai encarar o jogo em Betim como a semifinal da Champions League para jogar contra o PSG. E é um jogo de estadual contra o Betim na Arena Veracruz, o nome? Na Arena Veracruz. Então, ó, não confundam acelerar processo com queimar etapa. E tá me cheirando queimar etapa. Tá me parecendo também. Tá demais, viu, gente? Tá exagerado. Tá exagerado. 30 de janeiro de 2026, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um clássico, 3 jogos com o elenco principal. Está exagerado. Essa é a minha opinião. Tá exagerado e fim de papo, na minha visão. Mas aquele cara respeita todas as opiniões, né? Geralmente é o que costuma dizer. Eu respeito quem pensa o contrário, mas como diria a música, foi mal, velho, com o microfone eu tenho a faca e o queijo. É tipo isso aí. Ó, enquete no chat, tá bem dividida, viu? 38% a 38% treinador ou jogadores estão abaixo. E 24% dizendo que nenhum, é só o começo da temporada. O Tite vai falar, vamos trazer o Tite, primeiro sobre o jogo de ontem, sobre a estratégia do começo da temporada, que ele avaliou e entendeu que houve um equívoco, e também comentou justamente sobre esse jogo de ontem, que ficou meio espaçado demais, né? Esse 4-0 contra o Botafogo, o placar chama muita atenção. Fala, Tite. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou observando, e aí foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, de preservação da equipe para retomar ritmo, a retomada de ritmo dela, eu vejo o mais importante. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado mais jogos, ela ia estar mais ritmada. Para apressar o processo de voltar a ter um comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que, no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho, seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dar o segundo gol. E aí a partir daí sim vira um outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite, não. Um placar tão dilatado assim.
O placar dilatado, como disse o Tite. E olha só o que ele respondeu na pergunta sobre o jogo do fim de semana. Vamos trazer a pergunta do nosso companheiro Adroaldo Leal e a resposta. Vamos lá. Tite, você disse dessa questão do planejamento, né? De ter poupado até, pode ser até a mais, né? No caso, essa questão dos titulares. Então, já projetando isso, a tendência de que você mantenha os titulares também para o final de semana no Campeonato Mineiro, uma vez que o Cruzeiro precisa vencer no Campeonato Mineiro, porque ele precisa dessas vitórias para poder se classificar. Sim. Definitivamente sim. Definitivamente sim, foi o que disse o Tite, então. Fim de semana, Betim e Cruzeiro na Arena Veracruz, domingão à noite. Chuva, etc e tal. Elenco principal contra o Betim. Antes de jogar na quinta. Cruzeiro joga quinta, hein? Lembrando. Quinta contra o Coritiba. Jogo em casa no Gigante da Pampulha na sequência do Campeonato Brasileiro. Depois tem o América. Depois, domingo, né? Se joga contra... na quinta, domingo, América. Se acha que tem que usar força máxima contra o Betim, contra o América, você tem que usar também. Acho que é a tendência. Vai depender muito do que o campeonato vai se desenhar também nesse fim de semana, né?